Nova York. Essa cidade já se chamou no passado Nova Amsterdã e ela tinha recebido esse nome porque originalmente ela foi colonizada pelos holandeses. E o bairro que a gente está conhecendo hoje é o Harlem. Esse nome também vem de uma cidade dos Países Baixos. Por lá tem uma cidade de Harlem e a região do Harlem, Nova York, foi nomeada para homenagear a Harlem lá dos Países Baixos, mas depois que os britânicos expulsaram os holandeses, eles tentaram renomear o Harlem para Lancaster, mas esse nome não pegou. Lancaster não pegou. Nova York pegou, mas Lancaster não pegou. Então o nome acabou ficando Harlem mesmo até hoje. As imagens que a gente vê aqui são do final da década de 80, de 1980, quando a epidemia de crack nos Estados Unidos estava no seu auge. O Harlem passou por várias fases, desde o centro cultural da cultura negra, o Centro Internacional da Cultura Negra nos Estados Unidos, lá no começo do século XX, mas ele iniciou um processo de decadência depois da Grande Depressão Econômica de 1929, naquele crash da Bolsa, e também depois da Segunda Guerra Mundial, ele veio enfrentando um grande declínio econômico. Com a pobreza na região e muitos imóveis abandonados também, os traficantes de drogas, especialmente crack e heroína, acabaram dominando a região. Então o bairro ficou dominado pelas gangues, pela violência, o número de roubos e assassinatos e mortes decorrentes de abuso de drogas dispararam por ali. Se tornou um grande epicentro das drogas, mais ou menos como é a Cracolândia hoje, aqui em São Paulo, no Brasil. O Harlem fica na ilha de Manhattan, na parte norte da ilha, um pouco para cima do Central Park. Para quem vai visitar Nova York é fácil acessar o Harlem de metrô mesmo. Tem várias linhas de metrô que vão para o norte da ilha. Nesse vídeo a gente consegue acompanhar um pouco como que eram as ruas do Harlem naquela época, há cerca de 30 anos atrás.
E agora vamos dar uma volta pelo bairro numa época mais recente, no ano de 2020, que foi no ano passado. A gente vê pelas imagens que o bairro se transformou bastante nesses últimos 30 anos. A prefeitura e o governo de Nova York investiram pesado em policiamento. Então, houve bastante repressão policial contra o tráfico na cidade, mas não foi apenas isso. O lugar teve muita especulação imobiliária, como sempre teve. Nos últimos séculos, Nova York sempre foi alvo de muita especulação imobiliária, com pessoas querendo não apenas ganhar dinheiro, tem um aspecto perverso também da especulação. Em algumas épocas, pessoas ricas chegaram a comprar imóveis, muitos imóveis no Harlem, e cobravam preços muito mais salgados de pessoas negras do que de pessoas brancas, como uma forma de expulsar negros do bairro e branquear a população do Harlem. Apesar disso não acontecer mais, o processo de gentrificação continua acontecendo. Os preços de imóveis no Harlem dispararam 300% durante a década de 90. Enquanto que na cidade de Nova York como um todo os preços subiram 12%. Vejam só que grande diferença, de 12% para 300%. Nos anos 2000 teve até um pastor de uma igreja local que pregava um tipo de boicote. Ele queria que as pessoas boicotassem o comércio, lojas, shoppings, teatros do Harlem, como uma forma de combater os altos preços dos imóveis, para a população poder alugar, comprar imóveis lá, não ficar refém da especulação imobiliária. Mas aparentemente não deu muito certo, os preços continuam muito altos por lá. Na década de 90 a prefeitura ainda ajudou bastante, vendendo imóveis a preços bem mais baixos, imóveis da prefeitura, para pessoas que quisessem renovar, reformar o local e colocar em condições mais habitáveis. Processo mais ou menos como nessas outras cidades que eu menciono no outro vídeo, cidades dos Estados Unidos que chegam até dar terra de graça para quem tem interesse em morar lá.